Você sente que ele ainda te quer, mas não consegue ter certeza? Aqueles olhares que duram meio segundo a mais. O jeito como ele posiciona o corpo quando você está perto. A forma como a voz dele muda quando fala contigo. Tudo isso pode estar gritando o que ele não tem coragem de dizer. Carl Jung dizia que nosso inconsciente vaza através de pequenos gestos que nem percebemos fazer. E quando um homem tenta esconder desejo, o corpo dele conta uma história completamente diferente da que ele quer mostrar. Hoje você vai descobrir 8 sinais que revelam quando ele ainda te deseja intensamente, mesmo tentando disfarçar. Não são apenas teorias, são padrões comportamentais que aparecem de forma consistente quando há atração reprimida. Vamos falar sobre aquele olhar que lhe desvia rapidamente quando você o flagra, o jeito como ele coincidentemente aparece nos mesmos lugares que você, como o tom de voz dele se altera e, principalmente, aquele sinal número 7 que é praticamente impossível de fingir. O mais interessante é que muitas vezes eles nem sabem que estão fazendo isso. O inconsciente tem suas próprias regras e quando há desejo verdadeiro, ele sempre encontra um jeito de se manifestar. Você vai aprender não só a identificar cada sinal, mas também como testá-los de forma sutil para ter certeza do que está acontecendo. Porque uma coisa é suspeitar, outra é ter evidências claras do que realmente está rolando na cabeça dele. Prepare-se para entender a linguagem não verbal masculina de um jeito que vai mudar completamente como você interpreta o comportamento dele. Alguns desses sinais são tão sutis que passam despercebidos, mas quando você souber o que procurar, eles ficam óbvios. O primeiro sinal é o que eu chamo de olhar magnético interrompido. Ele te olha intensamente, mas no momento que você retribui o olhar, ele desvia imediatamente, como se tivesse sido pego fazendo algo proibido. Você percebe isso quando está numa conversa em grupo e sente que alguém está te observando. Quando olha na direção dele, ele já virou o rosto ou baixou os olhos. Ou quando vocês se cruzam no corredor e, por uma fração de segundo, ele te olha como se fosse te devorar, até lembrar que deveria estar se controlando. Observe também a intensidade desse olhar. Não é aquele olhar casual que damos para qualquer pessoa. É carregado, quase como se ele estivesse tentando memorizar cada detalhe do seu rosto. Os olhos dele ficam levemente mais abertos, as pálpebras meio relaxadas, e tem uma qualidade de fome ali. Outro detalhe. Depois que ele desvia o olhar, repare se ele passa a mão no cabelo, coça a nuca ou faz algum movimento nervoso. Isso acontece porque o corpo dele está processando a tensão de ter sido pego desejando você. Teste simples. Da próxima vez que suspeitar que ele está te olhando, não olhe diretamente de volta. Use sua visão periférica ou o reflexo de alguma superfície para confirmar. Depois, quando tiver certeza de que ele está olhando, vire rapidamente e observe a reação. Se ele ficar visivelmente desconcertado ou fizer movimentos nervosos, você tem sua resposta. O segundo sinal é o território compartilhado. Ele começa a aparecer nos mesmos lugares que você com uma frequência estranha. Não é coincidência quando isso vira padrão. Você vai na academia sempre às 7 horas da manhã e, de repente, ele também resolve treinar nesse horário. Você frequenta aquela cafeteria às terças e quintas e ele descobre que o café de lá é incrível. Ou você menciona que vai num evento e ele, por acaso, também aparece lá. O que entrega é a linguagem corporal dele quando te vê nesses lugares. Se fosse realmente coincidência, ele ficaria naturalmente surpreso. Mas quando um homem está deliberadamente buscando esses encontros, o corpo dele mostra familiaridade, como se ele já esperasse te encontrar ali. Repare se ele chega nesses lugares e imediatamente procura você com o olhar. Se encontra você rapidamente, mesmo em ambientes cheios, é porque ele já estava mentalmente preparado para te ver.
Observe também se ele escolhe posições que dão uma boa visão de onde você está. Outro indicativo, ele não parece genuinamente focado na atividade do local. Na academia, ele treina menos intensamente quando você está perto. Na cafeteria, ele demora mais para terminar o café. É como se a presença dele ali tivesse um propósito diferente do óbvio. Mude sua rotina por uma semana. Vá na academia em horários diferentes, escolha lugares novos. Se ele ajustar a rotina dele para continuar coincidindo com você, não há dúvida sobre as intenções. O terceiro sinal é a mudança vocal automática. A voz dele muda completamente quando fala com você, mesmo quando ele tenta manter neutralidade. Quando um homem sente desejo por você, a voz dele fica naturalmente mais grave e suave. Não é algo que ele controla conscientemente. É pura biologia. Se você prestar atenção, vai notar que ele fala com você num tom diferente do que usa com outras pessoas. Compare como ele conversa com outros colegas e como fala contigo. Com os outros, a voz pode ser mais aguda, rápida, funcional. Contigo, mesmo falando de assuntos banais como trabalho, ela fica mais lenta, mais envolvente. É como se ele estivesse inconscientemente tentando te seduzir através da voz. Observe também se ele abaixa o volume quando fala contigo, fazendo você chegar mais perto para escutar. Ou se ele alonga certas palavras, principalmente quando diz seu nome. Um homem que te deseja não consegue pronunciar seu nome de forma completamente neutra. Preste atenção nas pausas também. Ele demora uns milissegundos a mais antes de responder suas perguntas, como se estivesse saboreando o som da sua voz. E quando termina de falar, fica um silêncio que não acontece nas conversas dele com outras pessoas. Teste. Ligue para ele com alguma desculpa profissional ou casual. Compare o tom de voz no telefone com o que você ouve quando ele fala com outras pessoas ao telefone. A diferença vai ser gritante se houver desejo genuíno. O quarto sinal é o espelho corporal intensificado. Ele inconscientemente imita seus movimentos de forma exagerada, criando uma sincronia que parece quase coreografada. Todo mundo faz espelhamento corporal com pessoas que gosta, mas quando há desejo reprimido, isso fica amplificado. Se você cruza as pernas, ele cruza. Se você apoia o cotovelo na mesa, ele faz igual. Se você inclina a cabeça para um lado, ele espelha o movimento. O diferencial é a velocidade e precisão com que isso acontece. Não é um espelhamento casual que demora alguns segundos. É quase instantâneo, como se ele estivesse hipnotizado pelos seus movimentos. Repare principalmente na proximidade física que ele mantém. Mesmo tentando parecer casual, ele sempre encontra uma desculpa para ficar no que chamamos de espaço íntimo, entre 30 e 60 centímetros de você. Ele pode estar fingindo olhar algo na sua tela do computador ou alcançando alguma coisa atrás de você. Observe como o corpo dele se orienta quando vocês estão conversando. Mesmo que ele esteja tentando manter distância emocional, o corpo dele vai estar totalmente voltado para você. Os pés apontando na sua direção, os ombros alinhados com os seus, o torso inclinado levemente para frente. Quando há outras pessoas na conversa, note se ele continua se posicionando de forma que você esteja sempre no seu campo de visão principal. Ele pode estar falando com outra pessoa, mas o corpo dele permanece orientado para você. Teste. Faça movimentos deliberados e observe a velocidade da resposta corporal dele. Mexa o cabelo de um lado específico, mude a posição das mãos, incline-se para frente ou para trás. Se ele te acompanhar consistentemente e rapidamente, o desejo está controlando os movimentos dele. Deixa eu te contar sobre a Marina, uma mulher de 42 anos que trabalha numa empresa de marketing. Ela tinha certeza de que o ex-marido ainda sentia algo por ela, mas ele nunca demonstrava claramente. Durante as reuniões sobre a pensão da filha, ela começou a reparar em detalhes estranhos. Ele sempre chegava alguns minutos antes dela e escolhia a cadeira que dava visão completa da porta. Quando ela entrava, o olhar dele percorria rapidamente todo o corpo dela antes de focar no rosto. Mas o que mais chamou a atenção da Marina foi a voz dele.
Nas ligações sobre questões práticas dos filhos, a voz era seca, objetiva. Pessoalmente, mesmo discutindo os mesmos assuntos, ele falava mais devagar, mais baixo. Uma vez ela cronometrou. Uma conversa que duraria 5 minutos no telefone, pessoalmente se estendia por 20. Marina decidiu fazer um teste sutil. Começou a variar os perfumes, algumas vezes usava o mesmo da época em que eram casados. Nos dias que usava o perfume antigo, ele demorava mais para terminar as conversas. Criava assuntos extras, oferecia café. O momento definitivo foi quando ele começou a aparecer no mercado que ficava perto do apartamento dela. Sempre no sábado de manhã, exatamente o horário que ela fazia compras há anos. Ele alegava que estava passeando pela região, mas o carrinho dele sempre tinha produtos básicos, como se não tivesse ido lá para comprar, só para aumentar as chances de encontrá-la. A evidência final veio quando Marina mudou de mercado por 2 semanas. Na terceira semana, quando voltou ao lugar original, ele estava lá novamente. Dessa vez, não tinha nem carrinho, só uma cestinha com 3 itens. O quinto sinal é a disponibilidade seletiva. Ele está sempre disponível para você, mesmo quando deveria estar ocupado, mas tenta disfarçar essa disponibilidade como coincidência. Você manda uma mensagem às 11 da noite e ele responde em poucos minutos, alegando que por acaso estava acordado. Você precisa de alguma coisa no fim de semana e ele estava mesmo sem fazer nada. Você menciona um problema e ele oferece ajuda imediatamente, mas de forma que pareça casual. O que entrega é a consistência dessa disponibilidade. Se fosse natural, haveria vezes que ele estaria genuinamente ocupado ou não veria a mensagem rapidamente. Mas quando há desejo, ele fica subconscientemente monitorando qualquer sinal seu. Repare também na qualidade da atenção que ele te dá quando vocês estão juntos. Mesmo em ambientes cheios de distração, o foco dele permanece em você. O telefone pode tocar, outras pessoas podem chamá-lo, mas ele demora para desviar a atenção. Observe se ele lembra de detalhes pequenos, que você menciona casualmente. Você comenta que está estressada com um projeto na segunda e na quinta ele pergunta como foi. Você fala que gosta de um tipo específico de chocolate e ele, coincidentemente, sempre tem um na mesa quando você aparece. Outro indicador é como ele prioriza pedidos seus em relação aos de outras pessoas. Se ele está ajudando outra pessoa com algo e você aparece precisando de qualquer coisa, repare se ele interrompe ou acelera o que estava fazendo para te atender primeiro. Teste. Faça pedidos em horários inconvenientes e observe a velocidade e entusiasmo da resposta. Peça ajuda com algo que ele poderia facilmente recusar ou adiar. Se ele sempre encontra um jeito de te atender, mesmo quando seria razoável dizer não, você tem sua resposta. O sexto sinal é o que eu chamo de linguagem de posse disfarçada. Ele usa palavras e expressões que revelam como pensa sobre você, mesmo quando tenta ser neutro. Escute quando ele fala sobre você para outras pessoas. Um homem que te deseja, mesmo tentando esconder, não consegue falar de você de forma completamente impessoal. Ele pode dizer, nossa Marina, em vez de só Marina, ou usar a gente quando se refere a situações que envolvem vocês dois, mesmo que sejam contextos profissionais. Preste atenção também nos conselhos que ele dá. Se você mencionar que está saindo com alguém ou interessado em outro homem, observe a reação corporal antes das palavras. Ele pode dizer que bom para você, mas o corpo dele vai mostrar tensão, ombros mais rígidos, mandíbula contraída, olhar que desvia rapidamente. Quando ele fala sobre outros homens no seu contexto, note se ele usa diminutivos sutis. Não xingamentos óbvios, mas comentários que minimizem a importância dessas pessoas. Aquele rapaz, esse aí, o cara lá, em vez de usar os nomes. Repare se ele tem opiniões fortes sobre as suas decisões pessoais,
mesmo quando não foi perguntado. Ele se preocupa se você está dirigindo tarde. Tem sugestões sobre onde você deveria ou não ir. Isso revela um nível de investimento emocional que vai além do normal. Observe também como ele reage quando você elogia outros homens. Mesmo um elogio casual sobre a inteligência de um colega pode gerar uma resposta estranha. Ele pode mudar de assunto rapidamente ou fazer algum comentário que diminua o elogio. Menciona casualmente planos com outros homens e observe não só o que ele fala, mas como fala. A velocidade da resposta, o tom, a linguagem corporal. Se houver desejo reprimido, ele não vai conseguir manter neutralidade genuína. O 7º sinal é o mais revelador de todos: a respiração alterada na sua presença. Este é praticamente impossível de fingir porque acontece no nível do sistema nervoso autônomo. Quando você está perto dele, especialmente em situações de proximidade física inevitável, como passar por ele num corredor estreito, observe a respiração dele. Se houver desejo intenso, ela vai alternar automaticamente. Pode ficar mais rasa e rápida, ou mais profunda e controlada, como se estivesse se esforçando para se acalmar. Note principalmente o que acontece quando vocês estão numa conversa próxima e você se aproxima mais por qualquer motivo, para mostrar algo no celular, para pegar alguma coisa. A respiração dele vai mudar instantaneamente. Pode até haver uma pequena pausa respiratória, como se o corpo dele tivesse congelado por um segundo. Observe também a respiração dele quando vocês estão conversando e há pausas no diálogo. Em conversas normais, as pessoas respiram naturalmente durante os silêncios. Quando há tensão sexual, a respiração fica mais consciente, mais controlada. Preste atenção se ele suspira com frequência quando está perto de você, especialmente aqueles suspiros mais longos e profundos, que não têm relação com cansaço ou frustração. É como se o corpo dele estivesse tentando processar a energia acumulada. Outro detalhe é a respiração pelo nariz versus pela boca. Quando um homem está sexualmente atraído, ele tende a respirar mais pelo nariz para captar melhor o seu cheiro. Se você reparar que ele inspira profundamente pelo nariz quando você chega perto, especialmente depois de você ter aplicado perfume, isso é um sinal muito claro. Teste. Crie situações de proximidade física inocente e observe. Peça para ele te ajudar com algo que exija que vocês fiquem próximos, ou, coincidentemente, fique do lado dele numa fila. Se a respiração dele se alterar consistentemente nessas situações, você tem a evidência mais confiável de todas. O 8º e último sinal é a memória fotográfica seletiva. Ele lembra de detalhes absolutamente específicos sobre você, coisas que uma pessoa normal não prestaria tanta atenção ou não reteria por tanto tempo. Ele lembra que você usava um brinco diferente numa reunião há 3 semanas. Sabe que você sempre pede cappuccino com canela extra. Recorda comentários casuais que você fez meses atrás sobre filmes, livros, lugares que quer conhecer. Essa atenção excessiva aos detalhes revela onde a mente dele realmente está focada. Um homem só grava essas informações quando você ocupa um espaço mental significativo. Se ele fosse verdadeiramente indiferente, esses detalhes não teriam importância suficiente para serem armazenados na memória dele. Agora, a regra de ouro: nunca tome um sinal isolado como prova definitiva. Observe padrões. Quando 3 ou mais desses sinais aparecem consistentemente, você tem um indicativo muito forte de que ele ainda te deseja intensamente. Para tomar sua decisão, observe principalmente o olhar magnético que ele tenta esconder, a alteração da respiração na sua presença e a memória detalhada que ele tem sobre você. Esses 3 são os mais difíceis de fingir. Teste por uma semana variando sua rotina e comportamento. Se ele adaptar os padrões dele para continuar demonstrando esses sinais, você terá certeza absoluta sobre os sentimentos dele. Lembre-se, homens podem mentir com palavras, mas o corpo deles sempre conta a verdade. Jung estava certo. O inconsciente encontra 1000 maneiras de vazar, especialmente quando se trata de desejo.
Confie no que você observa, não no que ele diz ou deixa de dizer.